Olá, para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria, está no ar o programa História Contada por Nós, uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Na apresentação, eu, Antônia Pedrosa. E hoje nós vamos conversar com o professor Wilson e com a aluna Maria Eduarda. E a gente vai falar sobre jovem senador, protagonismo juvenil na imersão de estudantes na rotina parlamentar. A Maria Eduarda é uma jovem de 18 anos, roraimense, aluna do 3º ano do Colégio Militarizado Maria de Lourdes Neves. Antes do concurso de redação do Jovem Senador, já havia sido vice-campeã do concurso de redação da Defensoria Pública Estadual de Roraima. Olha só, parabéns, Maria Eduarda. Obrigada. E o professor orientador, a importância, né, gente, do professor, é o Wilson Saraiva da Silva de Souza, 28 anos, natural do estado do Pará, mas mora em Roraima há 10 anos, é mestre em Geografia pela Universidade Federal de Roraima e possui também graduação em Geografia e Pedagogia, né? Isso. E atualmente é professor do quadro efetivo da rede estadual e municipal. Tem que trabalhar muito, né, professor? A gente está no dia a dia, de manhã e tarde, procurando até o trabalho à noite. É uma correria. É importante ressaltar que o programa História Contada por Nós tem como objetivo gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias, que possuem suas vozes silenciadas e sem oportunidade de ocupar espaços em que sua fala seja validada. Conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, da inclusão, do combate ao racismo e a qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas. Também não podemos esquecer do agradecimento especial ao defensor público geral Oleno Matos por propiciar esse momento único. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelas plataformas online da Defensoria Pública e também no YouTube. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. A gente, como eu já falei, vamos falar sobre esse programa Jovem Senador, que é um programa a nível de Brasil e os estados participam. Então, imaginem aí a seletiva que é, né? Esse protagonismo juvenil na imersão de estudantes na rotina parlamentar. Professor Wilson, como que funciona esse programa? Fala pra gente assim, em linhas mais gerais, o que é o programa? O programa Jovem Senador, ele é um programa que busca, né, selecionar esses alunos dos estados para levar ali o vencedor desse concurso de redação para Brasília, passar uma semana na vivência legislativa. Então, durante o ano inteiro eles fazem essa seleção, eles mobilizam as escolas e selecionam as melhores redações da escola. Logo em seguida eles fazem a seleção do estado para o vencedor do estado representar. Então, tanto a jovem senadora que escreveu a redação, quanto o professor orientador, eles ganham essa passagem para ir passar uma semana em Brasília. E lá essa semana tem uma programação diversa. Então, as experiências tidas lá, o objetivo deles é justamente trazer aí essas experiências para que eles consigam participar da política no dia a dia, vivenciar o Congresso brasileiro ali, saber como funciona toda essa questão política que muitas vezes a gente não tem, né, essas informações. Sim. Muitas vezes a gente não tem ideia, a gente só vê na televisão. E quando a gente chega lá, a gente percebe que é tudo diferente, uma engrenagem diferente. E foi uma experiência maravilhosa, né, Maria Eduarda? A Maria, dizendo ela que ela voltou outra pessoa. E eu também, porque, querendo ou não, foi um sonho meu realizado também. Nós, como professores, você entende, Sim. quando a gente vê um aluno conquistando essas coisas, a gente também fica muito feliz. E professor Wilson, como é que funcionam essas etapas? Porque depois a gente vai divulgar esse programa e aí outros jovens vão ficar interessados, provavelmente, Sim. né? E aí todas as escolas do estado participam? Não exatamente. São todas as escolas públicas. Então, é o ano inteiro. No início do ano, eles lançam o edital.
ali para as escolas. Aqui em Roraima a gente tem 134 escolas aptas para participar do programa, então a etapa estadual eles mandam ali todas as informações, os cards para os professores mobilizarem toda a escola, trabalhar no dia a dia com os alunos, a importância do programa. A partir disso, você faz a seleção dentro da escola, então, e é importante ressaltar que não precisa ser o professor, por exemplo, de língua portuguesa. Pode ser um professor de qualquer outra disciplina. Sim. Então, eu, por exemplo, sou professor de geografia no estado. E como esse ano o tema foi meio ambiente, eu falei, não, vamos lá. E a gente começou a fazer essa seleção, selecionei ali algumas redações entre os alunos e enviamos para a nossa sede estadual. Então, temos aqui uma coordenação estadual que fica responsável ali por essa etapa de selecionar. E eles enviam, após isso, 3 redações, as melhores redações aqui do estado, para Brasília. Ah, então vem de lá Isso, a escolha essa última peneira. Isso, a última peneira, eles escolhem a redação e mandam o resultado. Com isso, inclusive, foi em junho, né, a programação aqui, o evento de cerimônia, na hora que ela foi diplomada ali, que ela recebeu ali o título de melhor redação, que ia para Brasília, foi uma surpresa pra gente. Nossa. E a gente ficou muito feliz. E nesse momento, tem a preparação para ir para Brasília. Você tem 2 meses aí para se preparar nessa etapa, escolhida a redação dela. E eles mandam passagem, mandam tudo. E a gente vai se preparando, vai ficando ansioso. Eles organizam tudo. E a escola ganha alguns brindes, né? Então, quando a gente teve ali, particularmente, o nosso resultado, ela ganhou ali o passaporte de jovem senadora. E com isso, tudo, brindes como livros do Senado Federal, teve jogos do Senado Federal, eles vão mandando assim para a escola. E foi uma felicidade imensa mesmo em junho, quando a gente ficou sabendo que a gente ia para Brasília, passar uma semana na vivência legislativa. Eu imagino, esses programas eles são muito importantes. Primeiro para incentivar a leitura, a escrita. Em tempos de rede social, isso tem sido um desafio para a escola, professor. E os alunos leem realmente livros e não temas, né, recortes de notícia que às vezes não tem um aprofundamento e que com certeza vai dificultar a inscrição de uma boa redação, por exemplo. Maria Eduarda, você tem então já experiência em participar de concurso, né? Mas eu sei que cada um é uma experiência diferente. Sim. Fala pra gente o que te motivou a participar desse concurso. Eu não conhecia o programa Jovem Senador, né? Eu conheci através do professor, ele que falou, olha, Maria Eduarda, vamos participar desse programa, né? Um projeto Jovem Senador. E eu não conhecia, né? Então eu fui pesquisar como é que funcionava. E ele que me direcionou, né? Eu fui, peguei o tema da redação. Foi um pouco assim, já no final, né? Nas últimas etapas. Fiz a redação e foi o dia para ganhar a premiação, né? E começou do baixo, né? 10, 9. E pronto, eu não vou ganhar. Aí esqueci do primeiro lugar, né? Foi o primeiro lugar, meu coração foi a mil, comecei a me tremer todinha lá na hora. Professor, calma. E, assim, foi uma experiência, assim, muito gratificante, né? Eu já tinha ganhado também o da Defensoria Pública no passado. E, assim, é uma vitória muito grande para mim, né? Então, tipo, fico muito realizada com essas conquistas. Maria Eduarda, o tema é Emergência Climática, pense no futuro, haja no presente. Você lembra o que você botou nessa redação que te impactou um pouco mais sobre essa temática? Eu coloquei, assim, no primeiro ponto, uma frase que a Terra não precisa de nós, mas nós precisamos da Terra, né, pra gente poder viver. E essa é uma frase que eu coloquei já no ponto principal da minha redação. Logo em seguida, eu já puxei os acontecimentos que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, em 2024. E, assim, ao longo da redação foi, assim, pegando informações já concretas, né, que a gente vivenciou, né, nosso país vivenciou, e fui encaixando lá, né, dando certo.
Com certeza, com muita coesão, coerência, né? Para Muita. ficar em primeiro lugar no estado. Então, é isso. Acho que serve, né, de exemplo para que todos os alunos possam Com certeza. ficar antenados com as notícias do que acontece. E a Terra tem um autor, depois se você puder ler, Nego Bispo, é um quilombola, e ele fala muito sobre a nossa conexão com a Terra, com a natureza. E ele fala que, às vezes a gente fala assim, nós precisamos nos envolver, né, o desenvolvimento. E aí ele fala que nós somos parte desse ambiente. E muitas vezes a gente fala, o meio ambiente como se fosse afastado, Sim. sendo que nós somos parte. Sim. Nós precisamos dele, né? dele para sobreviver, respirar, alimentar, enfim. Então, Sim. a gente precisa ter a consciência que a gente é parte, né? É algo assim muito... Nosso corpo, por exemplo, 80% é de líquido, né? E aí a gente vai pensando que o meio ambiente não é o meio, nós somos também, né? Então, todas essas questões do cuidado. É uma discussão muito atual, né? Então, a gente lendo lá na exposição das outras redações, muito voltada a isso, uma solução, né? O que o poder público pode fazer hoje para preservar esse meio ambiente, para entrar em equilíbrio, para a gente conseguir conviver com a natureza de forma harmônica. E tivemos muitas redações boas lá, e eu falei, cara, Maria, a gente está entre as 27 melhores redações do país, e isso aqui é um mérito muito grande, e com certeza essas ideias aqui, elas foram vistas com muito carinho, e que são ideias que dá para colocar em prática, porque eles levam muito em conta essa parte de você conseguir colocar em prática, né, esses argumentos, conseguir colocar em prática no dia a dia. E uma coisa interessante, professor, isso que você fala, tipo, que é redação. Então é só o professor de português? E aí você vai e é, de certa forma, um professor antenado com as questões que estão acontecendo, né? E aí a gente fala sobre o currículo de uma forma inteira. Sim. Porque apesar de ser professor de geografia, você vai trabalhar redação dentro das questões de geografia. E é o que a gente fala sobre as questões, por exemplo, relacionadas à legislação que fala sobre a temática dos povos indígenas e afro-brasileiro e africana. Que não é só o professor de literatura, história e geografia que deve trabalhar, né? É uma obrigatoriedade que tem que perpassar por todo o currículo. E, como que eu vou trabalhar na matemática, essa questão da redação? Teria sim como trabalhar qualquer outra disciplina, né? Sim. Porque hoje tem muitos professores assim que acabam, não, acho que vai ficar só na parte da sociologia, as minorias simbólicas, né? E você pode estar trabalhando as minorias simbólicas, esses contextos sociais, dentro de qualquer disciplina. Você pode resolver problemas matemáticos com essa temática. E isso aí não é um impedimento. Então, é multidisciplinar, interdisciplinar essa temática. Maria Eduarda, o que te chamou mais a atenção nessa experiência lá no Senado, por exemplo? Bom, foram diversos momentos que a gente passou juntos, né? Juntamente com os outros demais jovens senadores. E, assim, conviver com outras pessoas assim, de outros estados foi algo, assim, muito diferente, né? Que eu, nunca tinha o Brasil todinho ali em um lugar só, reunido. Foi, assim, algo esplêndido, maravilhoso. E a gente também conheceu, né, diversos pontos de Brasília, como a STF, o Palácio do Planalto. E tudo foi muito marcante. Cada visita, cada momento que a gente passou junto, cada aprendizado também, né? Vou começar a chorar de novo. Cada dia foi uma emoção diferente. É mais emocionante demais. E é muito importante, né, a participação de nós jovens dentro da política, né? Porque nós temos voz, temos poder e nós podemos concretizar mais, participar mais da política, né? Incentivar os demais jovens também a participar. Nós devemos, né, Maria Eduarda? Exatamente. Porque às vezes fica pensando e parece que a política não é para os jovens, não é para as mulheres, porque a gente não se vê representada muitas vezes no Congresso. Num congresso que tem apenas 17% de participação feminina, por exemplo. E de jovem? Quantos jovens nós temos ali? Para ter uma ideia, Antônia, a curiosidade, inclusive, dos dados dessa edição, Sim. das 27 redações selecionadas, 21 foram escritas por meninas. Sim.
21. Então, você vê uma representatividade muito grande. E isso mostra, cara, por que nesse concurso de redação das jovens senadoras temos 21 mulheres, e na hora de escolher um político, na hora de escolher um deputado, um senador, a gente vê essa porcentagem tão grande assim de homens e você não vê tanta representatividade feminina. Então isso foi o que a gente percebeu na hora lá, né? Que a gente vê que a grande maioria são homens. E cadê as outras representatividades? Começa a fazer as reflexões, isso, né? A gente começa assim, ver na realidade, a gente precisa ocupar esses lugares, a gente precisa conscientizar. Como é que a gente pode voltar para Roraima e trabalhar isso para conscientizar, para esse cenário mudar? Então, isso aí deu um estalo assim na minha cabeça tão grande que eu fiquei muito impressionado. E tem outras pesquisas igualmente importantes, por exemplo, que dizem que quando as mulheres ocupam o parlamento, elas têm uma visão muito mais ampla de sociedade, de acolher, de fazer projetos que fazem a diferença, porque a maioria dos parlamentares gostam muito de obras, né, de cuidar do asfalto, da infraestrutura, enfim, da muito infraestrutura, assim, é impressionante. E aí as mulheres, essa pesquisa também fala sobre o nível de ética, de compromisso e de responsabilidade, né? De serem mais honestas, eu posso dizer assim. E aí, durante todo esse tempo de Brasil, mais de 500 anos, a gente teve uma mulher eleita presidente, né? Foi a presidenta Dilma. Ela teve um mandato e no segundo mandato ela foi cassada por uma atitude que todos os outros presidentes fizeram, que foi a pedalada fiscal, que é pagar o Bolsa Família de um dinheiro que está na Caixa Econômica, quando for recolhido, devolve aquele dinheiro. É a pedalada fiscal. Todos os demais presidentes já fizeram. Por que só a Dilma foi cassada? Né? E aí, prova disso é que, posteriormente, ela teve, né, todos os processos anulados. Ela foi inocentada em todas as esferas. Mas quem devolve o poder para ela? O poder já tinha sido retirado. E aí é onde eu vi que você fez uma caixinha de perguntas, né? Por que as mulheres, então, que são a maioria do público votante, a gente tem esse dado também, mais de 50% são mulheres que votam, a gente não consegue se organizar para ter essa representação no parlamento. Tem um país da África que a maioria das mulheres que estão no parlamento. Eu agora não lembro o nome do país. Vou até pesquisar, preciso dessa curiosidade. Sim, eu esqueci agora o nome. E aí elas que estão ali, na maioria, dentro do parlamento, que praticamente comandam aquele país. Fazendo política pública. Sim, no dia a dia. É muito interessante. E o Brasil, ele está entre os últimos países em relação à participação feminina na política. E é um país emergente, um país rico, né, em pleno desenvolvimento, mas também com profundas desigualdades, né, professor? Sim, Antônia, a educação é um ato político, né? Eu trabalho hoje numa escola de periferia, então Maria de Lourdes Neves, o Colégio Militarizado Maria de Lourdes Neves, é lá no bairro Pintolândia, a gente conhece bem o dia a dia das pessoas que moram ali, do nosso público, e eu percebo isso, né, que lá na escola os nossos alunos de destaque, inclusive Maria Eduarda, são do gênero feminino, então, do sexo feminino. E com isso, são os alunos mais esforçados, são os alunos que acabam se destacando nas notas, conseguindo ganhar os concursos, mas na hora da representatividade política a gente vê que parece que se dissolve. Então, o que está faltando assim, para a gente colocar mais representatividade feminina, representatividade negra, para a gente conseguir equilibrar mais esses espaços de poder? Exatamente. Mas são questões realmente estruturais, né, do patriarcado e culturais. Por exemplo, não sei se acontece, se você tem irmão menino. Tenho. E aí, normalmente, em casa, os meninos são incentivados a fazer atividades diferentes das meninas. Não sei se isso acontece, mas sempre aconteceu muito, né? Os meninos limpam o quintal, as meninas vão lavar a louça, vai dobrar a roupa, vai fazer... Então, é sempre incentivado a fazer tarefas mais domésticas. E, ao mesmo tempo, as mulheres que fazem todo aquele trabalho... E eu já ouvi, por exemplo, homens dizer assim, mas eu só consigo fazer uma coisa por vez.
porque foi incentivado a fazer uma coisa e pronto. E a mulher faz isso, faz aquilo, faz mil coisas ao mesmo tempo. E aí acaba, Maria Eduarda, que a gente faz, às vezes, todo o trabalho de uma campanha eleitoral para eleger um homem que só vai se preocupar com o discurso, né? Então, é isso que você fala. A gente precisa começar a refletir esses espaços de ocupação, de poder. Por que não eu? Por que eu sirvo para fazer várias coisas, né, na sociedade, dentro de um partido? A mulher cuida de família, de trabalho. Aí quando vai para a política, mas você tem família, você tem isso, tem aquilo, você não vai dar conta. Como que não vai dar conta? Né? E aí a gente percebe que realmente é essa disputa pelo poder. É uma coisa tão doentia que a sociedade precisa discutir essa representatividade, precisa discutir também as questões de gênero, para que a gente tenha uma sociedade mais saudável. Eu li uma reportagem que a mulher, a chefe da guarda municipal, estava separando do cara, o cara também era da guarda, mas o que doía mais nele era o fato dela ser a comandante dele. Nossa Senhora. Então, percebe que há uma coisa que não encaixa, né? Quer dizer, os homens estão tão acostumados nesse espaço que às vezes para eles é difícil perceber e ser, por exemplo, comandados uma tropa por mulher. Mulheres. E a gente viu isso, né, nessa discussão das comissões lá, a Comissão de Meio Ambiente. Inclusive a ministra Marina Silva sofreu bastante, né, esse preconceito do machismo lá. Porque é difícil, né, teoricamente, para o homem ver uma mulher num espaço de poder, ocupando um cargo de poder. Então, muitos acabam não aceitando da maneira que deveria ser. E acaba descredibilizando. E eu sempre falo para Maria, as mulheres precisam, ali no dia a dia, na escola, a gente tem muito isso, né? Os meninos, eles tentam manter ali, conservar aquela posição. E eu falo, meninas, vocês precisam estudar, vocês precisam lutar pelos sonhos de vocês. E tem que ir atrás, não fala assim, eu vou só casar, ter um filho, cuidar da família, não. Você pode muito mais. Você pode sair aqui na periferia, você pode sair aqui e ocupar outros espaços. E quando a gente faz uma viagem dessa, leva um aluno para saber que o mundo é muito mais do que Boa Vista, muito mais do que Roraima. E o Brasil, você pode ganhar, ocupar lugares que você sonha, tudo é possível, né? Então, eles acabam vendo que eles podem sim ter muito mais daquilo que esperam, ou então do que ele mesmo acredita. Eu sinto que meus alunos, eles sofrem muito com falta de autoestima. Eles acham que eles não vão conseguir, então tem que estar todo momento trabalhando ali, você consegue. A gente teve isso, né, porque foi a primeira vez que nossa escola compete nesse concurso, e no primeiro momento a gente não esperava ganhar. E com isso, a gente sempre acha, não, outras escolas já estão aí nas áreas mais centrais. Centro, isso, né? aí já estão acostumados, os professores que estão lá já se inscrevem todo ano, já participaram de outras edições. Eu falei, não, a gente vai conseguir. Inclusive, depois da notícia do jovem senador, tive mais uma notícia de que mais 2 alunos aí, a gente conseguiu vencer um concurso de Olimpíada de Geografia. E estamos indo em novembro para São Paulo. Então, meus 2 alunos que vão dessa vez, para ter uma ideia, eles nunca andaram de avião, eles nunca saíram de Roraima. Então, com isso, você percebe que eles vão voltar de lá com outra visão de mundo e trazer para compartilhar com esses alunos, com os colegas, com a comunidade, com a família. E com o sonho, né, professor? Por exemplo, de ganhar o mundo. Eu posso ser um embaixador, eu posso ser... Enfim, o que quiser ser, mas sonhar com outras possibilidades, que eu acho que isso que é uma visão de mundo diferente, né? Uma visão de futuro diferente. Sim. Fora o que está determinado, eu estou aqui numa comunidade, que é uma comunidade no bairro, que é mais precária, mas será que eu não posso sonhar em, né, estar em outros espaços? Sim. E a gente observa isso, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. A gente tem uma mulher que é ministra, né? Só é ministra já está prestes a se aposentar, né? Sim, é outro espaço de poder que a gente não vê a representatividade feminina, né? É muito, muito fracionado. Então, a gente precisa avançar muito em relação a desigualdades de gênero no mundo do trabalho. É um ponto, né? Aí tem muitos outros pontos. Mas, Maria Eduarda, é incrível, né? Assim, o papel do professor. Quero te parabenizar, professor. Assim, obrigado. Eu acho assim, incrível. Porque o professor, ele tem um papel tão importante na vida do aluno. E eu
esses dias o ministro esteve aqui lançando o pé de meia, o ministro da Educação, e eu tive a oportunidade de entregar para ele uma carta com várias reivindicações dos professores da educação básica. E aí eu falava para ele, aí ele falava, não, vai ter a carteira nacional docente, que é para o professor ter uma autoestima, assim como tem os advogados, tem os médicos. Falou, mas a gente precisa de mais, a gente precisa de valorização, porque o professor é aquela profissão basilar. O aluno da educação infantil, do ensino fundamental, e aí ele vai acompanhando, como o professor, por exemplo, acompanha seus alunos no ensino fundamental, ali no ensino médio, com todo cuidado, incentivando todo mundo a participar, a sonhar. Então, cada vez mais os alunos vão te cobrar. Professor, não tem nenhum concurso. Sim, ficou essa imagem agora, a escola tá bem famosa, inclusive, né? Falaram bastante. Eu até falei, Maria, te acostuma, que agora muita gente vai pedir dica, vai perguntar como é que faz, como é que vai ser. Já tô fazendo. Então, isso aí agora ficou comum. E pra tu ver como a educação, né, pode abrir porta para o mundo. Né? Por exemplo, a educação mudou minha vida. Foi um professor que me incentivou a também ser professor. Então, eu não sei como foi a tua história, como tu parou na educação, mas a minha foi assim. Eu vi o professor, perguntei, professor, como é que faz para ser professor? Nossa. Aí ele foi dizendo os passos. Ó, Wilson, você precisa fazer graduação, depois prestar um concurso público, aí tu faz uma especialização, um doutorado. Aí eu fui galgando, porque na minha família não tinha nenhuma referência. Nem meu pai, nem minha mãe tinham ensino superior. Eles falavam, estuda, meu filho, porque era aquilo que eles precisavam instruir naquele momento. Mas eu falava, estudar o quê? Pra quê? Como? Então, foi a partir de uma referência que foi dentro de sala de aula, um professor, que eu estou agora aqui. E eu sinto assim, Procura ser essa referência também, agora eu falo, né? Cara, agora eu preciso retribuir, eu preciso que alguém também possa enxergar em mim uma referência e eu vou fazer de tudo para retribuir. Então, eu me sinto muito feliz. Eu falo para ela assim, no dia que ela estava recebendo a diplomação, e eu lá emocionado, eu chorando aqui, lagrimando, eu falei, cara, que orgulho, porque é um fruto do nosso trabalho, do dia a dia, e a gente fica muito orgulhoso quando vê um professor, quando vê um aluno se destacando, e isso aqui eu acho que é o maior prêmio do professor. Mas a gente precisa da valorização, né? Então é por isso que a gente está no dia a dia, para não ter só apenas reconhecimento, mas valorização profissional, infraestrutura nas escolas, Sim. Porque assim a gente pode ajudar muito mais alunos. A gente sabe que e aí muita gente concorda, né? Que a educação é a base para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Então, quando se investe no professor, nos cuidados, porque hoje, principalmente no professor da educação básica, há uma displicência muito grande, né? Salas lotadas, professores mal pagos, assim, com péssimas remunerações, aí a gente tem que trabalhar em 2 locais. O ideal seria a gente ter uma dedicação exclusiva, com um salário que cobrisse, para que a gente também pudesse investir nesses projetos. Porque eu tenho certeza que você faz um esforço a mais. Você planeja suas aulas, você dá sua aula, eu sei que é para além, mas aí o tempo que você vai estudar o regulamento, para ajudar a sua aluna, para ajudar os demais alunos, você vai pesquisar, então esse Sim. tempo não é computado no teu salário, mas ele existe. Então é isso que a gente precisa, né? Que os políticos reconheçam de fato e não só apenas no discurso. Que é isso, né? Que a prática da docência no ensino fundamental, ela é de muito acompanhamento, de muito cuidado. Dia a dia ali no chão de sala, como a gente fala, né? E aí até a nossa aposentadoria especial é alvo, né, de mudanças. Então, tipo, eu acho que um professor que trabalha ali, você atende quantos alunos, por exemplo? Por exemplo, de manhã tem uma turma de 30 alunos. Então já é uma sala lotada. Como lá é em ensino fundamental, então eu tenho ali praticamente os dias da semana ali com esses alunos no fundamental. Sim. Já no ensino médio, mais de 250 alunos ali, trabalhando ali nos 3 anos do ensino médio. Só que é 1 hora de aula, muitas vezes você acaba tendo uma sala lotada, você não consegue dar toda a atenção ali para aquele aluno, e muitas vezes a gente acaba, nós professores, vendo que tem alunos com alto potencial, acaba se perdendo, né? Porque dependendo da escola, muitas vezes a gente não tem apoio, muitas vezes a gente acaba não tendo a infraestrutura necessária, e a gente vê ali potenciais alunos acabando se dispersando, e a gente se sente impotente como professor também. Eu falo, cara, eu poderia
fazer um trabalho melhor se eu tivesse infraestrutura, se eu tivesse apoio. E, inclusive, eu quero agradecer a minha escola lá, que eles sempre com o apoio necessário, então eles ajudam bastante. E quero mandar um abraço para a Silvia. A Silvia é gente boa demais. No dia que a gente ganhou, então todo o apoio. Ela falou, não, isso pode ir, vamos organizar, chama a Maria Eduarda, tudo que precisar aqui da escola, que tiver no alcance, a gente vai fazer. Mas a gente sabe que precisa de mais também, que muitas vezes não está no alcance de um coordenador, de uma gestão de escola. Precisa de política pública mesmo que seja eficaz ali para desenvolver esses alunos. Porque na periferia também tem alunos excelentes. Tem Com professores certeza, excelentes. não tenha dúvidas, né? Assim, não é o local, é as condições. E por que a periferia é mais precarizada? Por que as escolas têm que ser mais precarizadas? Por que as salas de aula têm que ser lotadas? A gente sabe que tem escolas públicas que só tem 25 alunos por turma e pronto. E por que isso não se estende, né? Para as demais escolas? Por que na escola da periferia tem que superlotar a sala? Aí sobrecarrega o professor, não tem, é impossível não se sentir sobrecarregado, né? Quanto tempo o professor aguenta nessa pegada, né? Exatamente. De quase 300 alunos, enfim, dá atenção para todos, mas é o que faz a diferença, de fato, né? É a perspectiva futura, assim, dos jovens, é a educação. E não também dos jovens. Tem pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, né? Tem a EJA aí, que inclusive agora inclui os idosos na sigla, né? Sim. Educação de jovens e adultos e idosos, que eu achei que é bem interessante, porque a gente já tinha essa participação. E aí, quando você percebe que na periferia, os professores da educação pública, eles têm todo esse potencial e que muitas vezes não é aproveitado de uma maneira mais eficiente. Sim. Como você bem relatou aí, por conta de várias situações. Mas mesmo assim, a gente se apega, não é, Maria Eduarda? O aluno, às vezes, quando encontra um professor que acolhe, que orienta. Sim. E como é que é essa experiência? Como é que você sente assim? Porque você falou, não, o professor ele vai orientando, ele vai... Seria mais difícil, seria impossível se não tivesse a figura do professor? A figura do professor dentro de sala de aula é muito importante, né? Porque ele tá ali dando aula, explicando o conteúdo. Tá ali, fulano, faz atividade, fulano, faz isso. E, assim, eu acho muito interessante. A minha mãe também, ela é professora, né? Então, desde pequenininha, sempre eu acompanhava as aulas dela. E, assim, o papel do professor é algo muito importante na vida de um estudante, onde está ali incentivando para um futuro melhor, né? Para aprender, sugar os conhecimentos dele, né? E é isso que o estudante deve fazer, né? Buscar sempre mais, aprender sempre mais, tá ali sempre, como eu posso dizer, sempre questionando, isso, né? perguntando, instigando, que é pra, de fato, não ficar com dúvidas, exatamente, né, Maria? Eu falo, Maria tira todas as dúvidas, pergunta do professor, porque muitas vezes o professor pergunta assim, e aí, gente, entenderam? Expliquei aqui e tal. Se o aluno não entendeu e fica calado, ele perde a oportunidade de aprender mais, de sanar aquela dúvida. Aí a pessoa fica lá, às vezes, tipo, tímida, muitas vezes ela não se sente à vontade, não tem essa proximidade com o professor e essa liberdade para perguntar novamente. Então, até essa parte da efetividade é importante. Muitos professores acabam virando amigo dos alunos, né? E assim você não fala só sobre a disciplina, você fala sobre a vida, sobre o dia a dia, dá conselho, você fala, vai por esse caminho, faz isso, faz aquilo. Então, eu acho muito importante, assim, porque na minha vida foi muito assim. Então, esse professor, ele falou, faz isso, tem faz essas aquilo. referências, né? Isso, aí eu falei, cara, tá vendo como o professor é muito importante na vida de um aluno? Pode mudar, transformar a vida de um aluno. Por meio da educação, principalmente. Tem muitos relatos, né, de pessoas que, acho que o MC dele fala que foi uma professora que salvou ele. E ele faz hoje um maior sucesso. Ele disse que não ia para a escola, ficava brincando lá pela favela e não ia para a escola. E essa professora pegou ele e levou mesmo para a sala de aula. Então ele fala que a vida dele foi salva por uma professora.
E aí a gente tem vários casos. E é por isso que é tão importante, né? Aqui o professor me enviou alguns pontos. A gente já falou sobre as perspectivas futuras, sobre a educação, sobre a participação política, sobre o protagonismo feminino e juvenil. E tem um ponto aqui também que é muito importante, que é sobre a democracia, Maria Eduarda. Eu queria ouvir de você um pouco mais sobre o que você entende sobre a democracia. O que é importante do jeito que você quiser falar. Como é que foi a experiência lá? É isso, boa. Você tá lá em Brasília, né? Numa praça que tem ali os 3 poderes. Sim. Que esses poderes têm que estar ali, um vigiando o outro, mas não se sobrepor ao outro, né? Sim. Fala um pouco pra gente. Tanto que a gente aprendeu lá também que a Praça dos Três Poderes tem uma distância exatamente de uma pro outro, né? Dos 3, do Senado, do STF e do Palácio do Planalto. Que tem que estar tudo ali na medida, né? A mesma distância, né? A mesma distância, dos poderes. E, assim, a experiência foi algo muito marcante pra gente, né? Porque é algo, assim, que a gente vive uma vez e não vive mais, que é só lá. E a gente vivenciou lá no Senado Federal as nossas comissões, né? Sobre educação. Tanto que eu falei, a nossa lei, ela foi sobre o Vale Livro, né? Que é incentivando os alunos das escolas públicas também a terem esse hábito da leitura, a participar das escolas, assim, mais pela parte da leitura, incentivando, que é algo que ultimamente está deixando de lado, né? A parte da leitura. E foi algo, assim, muito interessante a gente ter essa conversa nas comissões. O pessoal também lá do Senado, eles ajudaram bastante a gente a elaborar essas leis, né? Algo assim que a gente conviveu como uma família mesmo. E era de verdade, né? Tipo, tem gente Sim. que fala assim, inclusive pensa assim, cara, é de verdade mesmo? Vocês chegam lá no plenário do Senado, vocês aprovam leis e realmente são leis, são projetos de leis para você votar e discutir nas comissões. E então cada estado apresenta um projeto ou foram todos os jovens senadores que escolheram um? Cada jovem senador, ele já vai do estado para Brasília já com o projeto de lei montado. Aí lá em Brasília é feita as comissões, que a nossa comissão foi da educação, aí teve a educação do meio ambiente e... Qual foi a outra? Acho que comissão foi meio ambiente, educação e economia, alguma coisa assim. Não lembro outra. Mas na parte da educação foi isso que a gente propôs, né? A lei do Vale Livro. E é formado por essas 3 comissões. Aí cada comissão tem a sua proposta de lei. E lá no sexta-feira, que foi o último dia, né? Que a gente foi pro Senado Federal e fizemos a sessão plenária. Que foi, assim, bem único mesmo. A gente mexeu lá naquelas máquinas de votação. De verdade, gente, a gente vota mesmo. Aí cada um aparece lá nas telinhas nossos nomes, se a gente votou sim ou não. É muito, muito legal. Antônia, E aí, você teve vontade de ser uma senadora? Rapaz! Mas sabia, Antônia? É um bom, né? É um bom ponto, né? Então, e aí, sendo uma jovem senadora, porque o Senado, ele representa a casa do... Representa o povo, né? Tipo, não é o Senado, ele não representa o seu estado, ele representa o país. Isso. Tanto que é uma menor representação. E é interessante, né? Porque mesmo dentro do Congresso tem também esses poderes, né? Tem a Câmara Federal, né? Tem o Senado, e aí o Senado, ele tem uma representatividade ampla, né? Porque é como se tivesse... Ele é um poder moderador que chama também, porque ele fica ali meio que para equilibrar com os projetos da Câmara e tal. Sim. Aí eles dão a palavra final ali. Inclusive, importante, tem muita gente que não sabe, né? Mas são 3 senadores, né? Por estado. Depende do tamanho da população lá do estado de São Paulo e o estado de Roraima, eles têm a mesma quantidade de senadores. Então, o mesmo poder ali, digamos assim, nas escolhas, nas decisões. Por isso que é tão importante a gente estar ali naquelas comissões. Dentro da democracia é isso, né? Você discutir os projetos, você ver se tem constitucionalidade, se vai ser legal. Os consultores do Senado, eles já estão ali para pegar toda essa
parte burocrática para ver se é legal, se pode, se vai passar, sim ou não. E eles deram todo esse apoio. Para orientar, né, tudo direitinho. Sim. E aí vocês compreenderam como é que acontecem as coisas lá, porque justamente é a representação do Brasil, o Senado, né? Isso. Sim. E aí, como o professor explicou, é importante porque independente da quantidade de habitantes de cada estado, a representação é a mesma, é para equilibrar, porque na Câmara já desequilibra, né? Isso. Por exemplo, Roraima só tem direito a 8 deputados federais, Isso. porque aí já vai a representação da população. É proporcional, né? E aí vem o Senado para equilibrar. Isso para moderar ali, para ter um contrapeso que eles chamam, né? As visitas, a gente fez as visitas também aos gabinetes dos senadores, né? Sim, fizemos as visitas do gabinete, do Messias de Jesus, do Irã e do Chico, né? Chico Rodrigues, isso. Eu fiquei impressionado, viu, Antônio? Eu não sabia que os gabinetes tinham toda aquela estrutura, aquele negócio. Fala aí pra nós como é que é. Cara, a gente entrou ali no Senado, então cada senador tem seu gabinete, então tem a recepção e muitas pessoas trabalhando. Eu não sabia. Eu achava que seriam uns 5 ou 6 assessores, mas você olha uma equipe de 30, 40 pessoas dentro de um gabinete, ali trabalhando no dia a dia, e é correria. Aí você espera o senador chegar e você fala com ele tudo na agenda muito rápido. E tem gente que chega e fala, cara, eu quero viver essa vida aqui, eu quero participar da política. Porque você chega numa cidade onde você... Professor, tem que se animar também. Não, falando, cara, que coisa boa, gente. Eu não sabia como funcionava. A gente já assiste na televisão, na TV Senado, a gente não tem ideia do que é por trás, né? na prática. E uma coisa muito, muito importante é o seguinte, que a maioria das pessoas nas regiões não dão importância para esses votos, que é na Câmara Federal para deputados federais e deputadas e nem para senadores. Época de eleição a pessoa fica muito mais afoita para escolher o deputado estadual, o governador, e é como se o voto para deputado federal não tivesse importância, quando que na verdade tudo começa dali, não é? É de lá que vão mudando as leis. E aí, nível de escadinha, vai mudando a nível estadual e municipal. Porque aí vai seguindo. Então, começa por lá. Quando a gente tem, por exemplo, reformas estruturais, como reforma da Previdência, reforma trabalhista, que atinge ali uma parcela muito significativa de trabalhadores autônomos ou CLTs, tirando alguns direitos. E aí as pessoas não compreendem. Que são eles que decidem, que são eles que decidem, são eles que aprovam, e aí acha que é um voto que pode ser negociado, né? Mas, Antônia, tu sabia que um dos objetivos do programa é justamente esse, né? Colocar os jovens, assim, no dia a dia da política, para eles se interessarem a participar da política. Para você voltar para o seu estado, fazer ali o seu trabalho político no dia a dia, de você um dia se colocar o nome à disposição. Compreender essa engrenagem, né, política. Contar para outras pessoas e... Quem sabe, porque já tem inclusive tive uma colega professora que falou, olha, eu vim com tanta vontade, eu gostei tanto dessa experiência que eu vou voltar para minha cidade e vou me tornar candidata a vereadora. Ah, que massa, então, acho que isso é importante. Porque ela viu como é que funciona e ela quer participar ativamente. Isso é muito importante, né, Sim. Maria Eduarda? Até para o fortalecimento da democracia. Porque a democracia é as pessoas poderem ser quem são, poder fazer os debates sem agressões, sem desrespeito. Sim. Eu acho que isso é o bonito da democracia, né? É muita questão de diálogo, né? De conversa. A gente viu também nas comissões a questão de entender o ponto de vista da outra pessoa, né? Entrar em um consenso sobre algo. E isso é algo que define, né, a nossa democracia, né? É uma questão mais de diálogo mesmo, sem esses tipos de atitude. Sem impor a vontade unilateral de alguém por meio da gritaria, por exemplo. Porque tem gente que acha que vai ganhar uma discussão gritando, e não é. É no argumento, é no diálogo, né? Isso. Botando seu ponto de vista, explicando por quais razões. Acho que isso é a boniteza, né, professor? Não dá pra você querer convencer alguém gritando. E hoje, no mundo polarizado que a gente vive,
essa semana legislativa lá me fez repensar bastante no qual é importante a democracia, de você dialogar, de você pensar, de você conversar, entender o ponto de vista do outro, sem ter essa ruptura, né, do sistema democrático Sim. que a gente vê hoje em dia muita gente defendendo. E eu falei, Maria Eduarda, é isso aqui, ó, política é a gente conversar, de você ir ali, saber que tem representatividade, saber também que você pode chegar num ponto em comum, que os dois podem sair ganhando, que a gente pode chegar num acordo. Então, a programação ali do Jovem Senador foi justamente para isso. Levaram a gente no STF, que era justamente para a gente olhar os problemas ali do 8 de janeiro. O guardião da Constituição, isso, né? dele, Nossa a Constituição importância deles. é federal, que é a Constituição cidadã, justamente porque garante ali direitos fundamentais para Sim. todas as pessoas. Aí teve essas visitas, né? Então, essa programação, assim, pra gente entender como funciona os três poderes, Sim. a democracia, a função do Senado. E tivemos cursos ali, os professores tiveram curso nos outros E horários. uma coisa interessante, por mais que você não goste do candidato que foi eleito, mas se foi uma escolha da maioria, tem que ser respeitado. Vai ter que cumprir de acordo com o que foi a escolha da maioria. Claro que vai ter que seguir as regras, porque senão aí vai entrar o Supremo, vai entrar outros poderes para destituir, digamos assim, né? Mas tinha que ser dentro da legalidade. São questões bem interessantes, né, Maria Eduarda? E no STF, o que você achou? STF, a gente foi visitar, o professor, como ele mencionou, a gente viu lá o museu, né, que tem todas os presentes, digamos assim, que os presidentes, quando um presidente de outro país ele vem pro Brasil, eles trocam presentes um com o outro, e lá no museu da STF tem vários presentes. O presente não é pessoal, é do Brasil. Isso. Interessante, né? Porque tem presidente que querem levar tudo. Fica lá exposto. A gente também viu algumas fotos do 8 de janeiro, né, do ocorrido e tudo. E é algo, assim, bem interessante, né, a gente conhecer como é que foi tudo, conhecer as coisas que ficam guardadas lá, né, que eu particularmente não sabia que tinha um museu lá dentro. É a história uma do história Senado, do país, né, isso. Que interessante, né? Muito interessante. Eu nunca também ouvi falar do museu, tipo assim, ir lá. Acho que devia ter mais possibilidade das pessoas visitarem mais. Eu não sei como funciona. Pois é, a primeira Constituição, as fotos de quando a capital era no Rio de Janeiro. Sim. Inclusive, no 8 de março tinham levado, né? Sim. Essa réplica da Constituição. Aí tem tudo assim, tipo, as máquinas de datilografia da galera antigas. antiga. A gente vai vendo assim a Tem várias evolução do coisas tempo. que a gente usava, né, antigamente. Ah, gente, olha a Maria tá gente. 18 anos falando. E que as pessoas, enfim, né? Mas é importante essa memória, né? Porque aí você vai vendo essa evolução. Sim. E como que as coisas vão avançando. E aí, professor, o que tem mais de interessante para você falar sobre esse programa? Cara, a experiência. Eu queria falar, assim, diretamente para outros professores, inclusive. Aí você pode olhar para aquela câmera ali. Temos aí que participar, gente, desses programas. Eu vim de lá trazendo, assim, uma bagagem enorme, assim, de experiências e também de dicas, tá? Então, eu fiz até uma anotação. Importante. Anotem aí, tem Jovem Parlamentar, que é uma experiência para os jovens e para os professores no Congresso Nacional, na parte da Câmara dos Deputados. Olha só. Temos também Jovem Embaixador, que ele representa o Brasil em encontros da América Latina. Então, você pode também estar pesquisando aí para saber. É para América, estão abertos esses? Não, são programas anuais, mas sim. que você pode pesquisar, dar uma olhadinha no edital, ver quando é que vai ter a inscrição. Certo. Tem a missão pedagógica, que é só para os professores, então você Olha também, aí, viu, Antônio? Passar uma semana em Brasília, com curso de formação continuada, Massa. para você trazer, assim, essas experiências pedagógicas para o nosso estado. Então, agora já estou sabendo de todos. Vou me inscrever ano que vem, novamente. Quero escrever novos alunos. A Maria Eduarda, infelizmente, é o último ano dela. E conheci ali... Vai para outra etapa, importante também, né, Maria Eduarda? A graduação, Maria. É. Aí eu tive essa experiência com os outros professores, cara.
é importante que o professor conheça outros professores de outros Sim. estados. Porque a gente traz, assim, a experiência de como eles essa vivem a troca, profissão, né? É né? muito Pra ter uma ideia, eu fiz uma amizade muito interessante com a galera do Rio Grande do Sul. Olha a diferença. Lá, aqui em Roraima, Sim. a minha amiga lá no Rio Grande do Sul, a gente se fala até hoje. O da Bahia, a galera bem animada, a galera do Nordeste representando bastante. E a gente troca essas ideias. Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp que vai trocando informações, que vai trocando experiência pedagógica. E hoje meu objetivo é esse, querer mostrar que tem esses programas, mostrar que a gente pode ir mais longe. E o professor sair um pouco dessa rotina de sala de aula, né? Passar uma semana em Brasília, eu acredito que é muito bom, enriquecedor. né? Levar esses alunos para lá, para eles verem como que o mundo é e o quanto eles podem conquistar esses espaços, conquistar essas honrarias. Inclusive, quer apresentar a medalha? Né? A medalha ali pra câmera. A medalha que a gente ganhou. Jovem senadora. Já vai ser. E o mandato Quem dela sabe por a um futura ano. senadora, não é? Quem sabe? Então ela tem um trabalho aí, Isso, né? por um no ano estado. ela representa o estado de Roraima. Olha aí ela só representa que o jovem senador. legal. Diploma. O diploma. Tá vendo? Quer dar uma olhada? Por favor. Diploma, o presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições com base na resolução, expede o diploma de jovem senadora Maria Eduarda Souza Vale. Olha aí, gente. Jovem senadora Maria Eduarda. Inclusive o senador que é o responsável pelo Programa Jovem Senador. Quem é o senador é o responsável? Paulo Paim. Conhece ele? Sim, PT do Rio já Grande do tirei Sul? fotos com ele. Cara, é que- responsável pelo Estatuto da Igualdade Racial. Ele é Isso. maravilhoso. Ele tá desde o tempo da Constituinte, o Aham. cara antigo no Senado, querido por todos. E ele Pensa num cara decidiu gente boa. que é o último mandato dele. Eu não Ele sei se ele falou, falou pra ele vocês. E o falou, pessoal falou. do Rio Grande, não, tem que ficar mais. Ele falou, não, tem que outras pessoas, preciso cuidar. Ele é maravilhoso. Cara, João. ele, Paulo muito, Paim. muito gente boa. Já tive a oportunidade de ter uma foto com ele. Ele representa muito, né? Então, Sim. ele tá lá no dia a dia. Ele disse que o programa, a organização do programa, né? Fala, cara, é muito satisfatório trabalhar com esse programa, esses jovens. Eles enxergam nesses jovens o futuro do país, né? Sim. Então, Mas é. E é isso, né, Maria Eduarda? Precisa estar na representatividade também, dialogando, conversando, dizendo o que é importante para os jovens. Por que só as pessoas que estão a vida toda na política, elas precisam falar sobre os jovens, sobre as mulheres, né? A gente tem voz. Como a Carmen Lúcia falou ontem no voto. Eu esperei muito tempo para falar, então eu quero falar. São muitos anos, né? De silenciamento. É uma oportunidade, né, que os jovens estão tendo de ser ouvidos, de terem voz na política, né? E aí, o que tem na tua agenda de trabalho aqui para os outros jovens, enquanto jovem senadora? Acho que Como é que funciona? Acho que, tipo assim, só muita entrevista, né? Lá a gente também fez bastante entrevista, algo que eu nunca tinha, assim, realmente feito, né? O professor tem que falar bem, tem que falar Maria mais. Eduarda é tímida. Eu sou muito tímida nessa questão de entrevista, então... Mas eu consegui desenrolar até que bem. Com certeza. Maria Eduarda, mas eu acho que você também, inclusive, fica a dica, né? Para outras escolas do ensino médio, levar você para falar com esses estudantes, você sim. e o professor, para falar. Para dar palestras, né? Exato. Incentivar. Muito bem. Acho que é isso. Acho que a Secretaria de Educação... Eu fiz isso hoje de manhã na instituição do Senac, na qual eu faço Olha aí, Jovem viu? Aprendiz, né? Aí eu fiz hoje de manhã, teve uma programação lá. Aí a professora, tu quer falar sobre o programa Jovem Senador? Eu quero. Aí ela fez lá um cantinho pra me apresentar, foi lá que eu tava apresentando. Aí eu contei um pouquinho da história pros meninos, né? Eles não conheciam, a maioria não Sim, conhece. Exato. A maioria conhecia, quer dizer, a maioria não conhecia e poucos conheciam, né? Então, algo assim que a gente tá tendo que tá divulgando, né? Porque aqui no estado não é muito conhecido os programas, né? Eu, particularmente, também não conhecia, então foi já de primeira e... Uma grata surpresa, mas Muita com muito surpresa. trabalho também, né, Maria Sim. Eduarda? Professor, deixa aí seu Instagram para os outros professores seguir, para ouvir tuas dicas, mandar mensagem no direct, né? Olha aí. Pedindo ajuda. Ó,
Tinho_Wilson. Bota Tinho lá, que já dá pra... Sempre postando Pra coisas da encontrar, educação, coisas do dia a dia. Vou colocar sempre aí os programas, os links, editais. Então, o professor que estiver interessado, quiser alguma dica também, que eu tô sempre ali antenado, eu gosto de estar por dentro. A gente fala jovem senador, mas eu me senti um jovem senador, viu? Ainda nem cheguei aos 30, viu? Eu acho que eu ainda sou um jovem, viu? Com professor e aluna, né? Jovens. Bem jovens, eu falei, pronto, são 10 anos de diferença apenas, olha aí. Nossa Senhora. Então, eu também, como eu falei, era um sonho realizado pra mim também, Sim. porque eu não tive essa oportunidade. Na minha época, não sei se tu chegou a conhecer o programa na tua época, Não. de estudante. Eu não sabia, eu não cheguei a conhecer. Então, eu realizei um sonho também junto Duplamente, né? Isso. Ali a sua aluna, você enquanto mentor ali, intelectual, e ao mesmo tempo realizando esse sonho de estar lá junto. Eu acho que é importante. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui nessa tarde do programa História Contada por Nós. É muito satisfatório, né, ter histórias exitosas em relação à educação pública, incentivar outros colegas, incentivar alunos da educação pública que tem uma carência, eu diria que de sonhar, né? De sonhar, de saber que é possível. E aí quando a Maria Eduarda chega e diz, olha, eu consegui, eu fui, com certeza você vai servir de inspiração para outros estudantes, para que eles também possam sonhar e com certeza ir em busca, né, de querer participar. E, claro, nem todo mundo vai conseguir ser essa pessoa representando. Sim. Mas o fato da pessoa já escrever, já participar, saibam que é um avanço também, né? Sim. Não necessariamente a gente ganha quando a gente é o vencedor daquele primeiro lugar, mas a gente já ganha quando a gente participa dos processos. Eu acho que isso já é uma vitória, né, professor? Sim. Vamos participar, vamos incentivar. Eu queria, inclusive, né, Maria Eduarda, falar sempre para os alunos e falar, gente, a gente pode, a educação pode levar a gente em lugares que a gente não imagina, inimagináveis. E muito feliz por isso, muito obrigado pelo espaço, assim, pra gente poder falar nossa experiência. Sim. E a gente agradece que esse espaço continue sempre aberto, que eu já tornei um espectador, viu? Eu já assisti vários vídeos. Ai, que bom. Então eu vou e depois voltar aqui com os alunos da Olimpíada, viu? Ou antes ou depois, vamos combinar. Pois é, vou trazer os dois aí. Perfeito. Muito obrigada, Maria Eduarda. Muito obrigada pela sua oportunidade de a gente falar um pouquinho de Brasília, né, do programa Jovem Senador, que foi algo muito marcante na nossa trajetória. Principalmente eu, né, como estudante já no final do 3º ano, e já finalizei o ensino médio com chave de ouro, com chave né, de ouro. E eu espero te ver mais engajada, inclusive nos processos, compreendendo, falando, sim, porque a gente precisa falar sobre esses temas, né? Sim. Que a política não é um bicho-papão, a política é a resolução de muitos problemas sociais. Então, eu quero agradecer também a você que nos acompanha e que acompanhou até aqui através das plataformas digitais da Defensoria Pública, seja no Spotify ou no YouTube, gratidão. Lembrando que você pode acompanhar também, como eu já falei, nessas plataformas. E ressaltando que o programa História Contada por Nós tem como objetivo falar sobre todos os assuntos que nos atravessam enquanto pessoas negras, mostrando os dados, identificando as causas, pois só assim poderemos avançar rumo à igualdade racial e por uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito. Uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Afroabraços e até a próxima.